Fala galera do JA082, retornamos, Lucas. Aê! Olha, Vamos meu embora. povo, só um detalhe, triste viu Lucas, detalhe triste. Rapaz. Hoje eu estou sem minha companhia aqui de Estúdio 082, a Jordana. Jordana teve uma missão profissional, infelizmente não vai poder estar conosco nesse episódio especial, que eu acredito que vocês já sabem que eu vou estar entrevistando aqui. Tradição do JA082 é entrevistar os nossos novos departamentais de jovens. E hoje eu estou com ele, o cara do nome que você vai precisar aprender a pronunciar. Uma salva de palmas aqui no Estúdio 082, Pastor Eduardo Ibrahim. Beleza, galera? Pastor, Ibrahim mesmo ou Ibrahim? Não, Ibrahim. Às vezes eu falo Ibrahim, mas é só pra pessoa entender que tem um H ali depois do A. Senão me chama de Abrahim, Ibrahim, Efraim. Já Vira até o presidente Brian. Entendeu? Já, esse Ibrahim já virou um bocado de coisa, né? Cara, todo mundo que é meio diferente, né? E hoje, como quase ninguém me chama de Eduardo, todo mundo me chama de Ibrahim. Aí que erra mesmo, né? Porque não é um nome comum, né? É um nome comum, é um sobrenome de herança da minha família, né? Do meu bisavô. Ele é libanês, mas eu não sou mão de vaca. Não era o que eu ia perguntar. Eita, sou pechincheiro, mas não sou mão de vaca, não. Pechincheiro, né? Pechincheiro. Foi diluindo, né? A mão de vaca até ficar só pechincheiro, não foi? Seu bisavô, pastor? Meu bisavô. Libanês, ele. Entendeu? Veio fugir da guerra. Ele veio lá pra Bahia. Ele para um lugar chamado... Próximo de Asdávila. Pujuca. Entendeu? Pujuca, isso. Rapaz, na Bahia. E depois ele foi para Salvador, né? Salvador. Mas é uma alegria. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Que bom, pastor. Também a você que está aí também acompanhando, que acompanha aqui esse podcast. Olha, pastor, já vou adiantar uma coisa. Galera, já vou adiantar aqui o pedido que vocês mandaram para mim, para ele ir amolecendo o coração. Eu só vou dizer depois. Pastor, vá amolecer com o seu coração aí, porque tem um pedido de um povo para me fazer daqui a pouco. Meu coração é mole. Tá vendo? Daqui a pouco, você que está esperando aí sobre Together Run. Mas agora não. Agora eu quero saber do senhor o seguinte. Seja bem-vindo aos Estúdios 082 e também a Alagoas. Mas nós notamos ali nas redes sociais que o senhor deixou o coração, assim, no primeiro momento, no lugar que o senhor passou muito tempo, foi a terra pernambucana, né? Pastor, como foi essa mudança? Na Polícia Militar, né, de onde eu faço parte, no hino da polícia diz assim, né, em Pernambuco, do sertão, do agreste e da mata. Né? E quando a gente está no curso, ele diz assim, olha, você é policial de todo Pernambuco, você pode sair de um canto para o outro. E na obra, o campo é um pouquinho maior, né? Sim. Você já rodou um bocado. Como foi deixar Pernambuco e vir para cá, para Alagoas? Cara, eu aprendi uma coisa na vida, né? Primeiro, Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. Então não importa onde você estiver, Deus vai te abençoar. Na minha visão, Deus não abençoa lugares, simplesmente. Deus abençoa pessoas. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus levantou diversos homens e mulheres ao longo da história e todos eles foram abençoados quando colocou o teu coração na mão do Senhor. Então assim, no ministério jovem, você precisa ter um coração gigante. Coração gigante porque você deixa um pedacinho, entendeu? Onde você passa. E também gigante porque você precisa receber novas pessoas com quem você vai se relacionar, conviver. Então assim, é claro, a gente sofre. Por quê? Porque a gente viveu o momento. Se você não sofre, se você não sente saudade, se você não sente falta, então você é um gelo, entendeu? Você é um gelo. Então o ser humano mesmo, ele sente falta daquilo que você vive, das pessoas que marcam a tua vida. Então, em cada lugar que a gente passa, a gente vai criando histórias, né? A gente vai impactando vidas e vidas vão nos impactando. E é por isso que é tão difícil soltar, né, o cabo. É por isso que é tão difícil, entendeu? Não sofrer quando você passa por um processo de mudança. O ser humano não está pronto para a mudança. O ser humano não lida muito bem com mudança. Então é um processo de adaptação. Já no ministério, o pastor tem que lidar com isso. Faz parte da rotina. A gente sabe que, por exemplo, eu sei que eu cheguei em Alagoas, mas eu tenho que estar preparado todo dia para amanhã chegar um chamado e eu ir para um novo desafio, um novo campo, conhecer novas amizades, novas pessoas. Mas aqueles com quem a gente conheceu, a gente criou laços, eles ficam eternizados, né? Porque a gente faz eventos, a gente faz encontros, a gente faz treinamentos, e tudo isso são boas memórias. E eu acredito, mas o que a gente carrega são as amizades. E eu acredito assim que, claro que todo pastor sente muito a mudança, a família, os filhos, são uma quem nova mais escola, que mais sofre. Mas eu acredito que com relação ao pastor do Ministério Jovem, o negócio é diferente, porque... Porque a gente se joga, né? Se joga mergulha, demais, né? A gente mergulha. Tá mergulhado. Principalmente é muita imersão na galera. A equipe técnica está com a gente, a coordenação, alguns diretores mais próximos. A equipe mesmo a equipe sente, porque ele está perto, a gente constrói muita coisa junto, a gente passa muito tempo junto.
Então essa equipe sente mais, né? Eu costumo dizer o seguinte, pastor. Ou alguns não sentem nada, né? Graças a Deus. Também, tem também, né? Mas assim, ó, pastor, tanto isso, que é uma realidade, nem todo mundo agrada 100% das pessoas, né? Ninguém agrada 100% das pessoas. Mas eu acredito assim, que Deus é tão especial conosco, com nossa igreja, que nós podemos aproveitar o melhor de todos os pastores um pouquinho. Sim. Né? A gente teve o melhor do pastor Tiago, aproveitando aqui, abraço pastor Tiago, né, que está no ministério, aí rodando também, né, Ministério Jovem, contribuindo demais com a gente aqui, principalmente, assim, essencialmente com o Ministério dos Jovens mesmo, né? E a gente sente que ter pastores novos faz com que a gente absorva coisas que, por exemplo, se eu estivesse só em Pernambuco, né, se eu estivesse no primeiro campo que o senhor foi atuar, quantas coisas não teriam acontecido, né? E é uma troca, entendeu? É uma troca. A igreja ganha, mas o pastor também ganha. Porque a gente trabalha com outras pessoas. E Deus usa essas pessoas. Imagina como a liderança de Moisés foi amadurecida com o povo que Deus deu para ele liderar. Imagina Josué, ou cada um, entendeu? Que teve um desafio, uma responsabilidade. Então, assim, às vezes pode-se acreditar naquela ideia de que é o pastor que abençoa, mas quem abençoa é o Senhor. Deus usa o pastor para abençoar, Deus usa a igreja para abençoar o pastor, entendeu? Então é um caminho de via dupla, né? Via dupla. Então eu sou muito abençoado pelas vidas com quem eu passei, com as pessoas com quem eu me conectei, com as amizades que eu construí, com os eventos que tivemos a alegria de construir juntos. Então tudo isso faz parte do pacote. Eu acho que é meio que egoísta acreditar que eu sou um detetor da bênção e que eu que abençoo. Não. Eu, por outro lado, eu acho que até eu sou mais abençoado nessa jornada. Então aproveite agora ali, ó, e manda um beijo, um abraço pro pernambucano que estão saudade ali, ó. Ali, ó. Eita, tá bom, solta. Tá bom. Cuida bem do pastor Sóstenes aí. Pastor Sóstenes, cala bom danado, cala bom. Eu conheci pastor Sóstenes em todo o contexto aqui quando foi JA do Nordeste. Né? Aí a gente andando no campo da divisão 2014, eu, pastor Sóstenes ali, fala pecador, né? Vaza o pecador. Meu irmão, cara, ele foi meu líder de jovens, né? Fui associado do Ministério Jovem também, quando eu era pastor distrital. Na verdade, quando eu era jovem. E depois fui JA quando eu era pastor distrital. Mas depois eu o substituí na Bahia Sul. Pra você ver com a minha vida, com o meu ministério. Eu substituí Sóstenes quando ele foi para a União. E agora, quando ele voltou para o Pernambuco, ele está me substituindo. Então. Deus trabalha de uma forma muito maravilhosa. Né? Principalmente, eu sinto isso no Ministério Jovem. E falando em Ministério Jovem, quem é o Eduardo Ibrahim? Como foi que o senhor chegou aqui em Alagoas, meu irmão? Pastor de jovens. O senhor veio de onde? O senhor é de berço adventista? Como foi isso aí? Na verdade, eu não nasci na igreja, eu nasci no hospital. Brincadeira à parte. A minha herança, porque o pastor Jadson nasceu na igreja. Ele já disse, pesquise aí nos episódios anteriores, o pastor Jadson nasceu dentro da igreja, né? Na verdade, assim, meus pais não eram adventistas. Eu fui o primeiro adventista, né, em casa, né, a aceitar esse evangelho no coração. Meu pai era diretor de um bloco afro de carnaval. Como é que é, pastor? Meu pai era diretor de um bloco afro. De tambor mesmo? Olodum? Era Rastafari, era o nome do bloco. Rastafari era? Se eu pudesse dizer assim, qual é a herança da família do Ibrahim? Entendeu? Eu seria de uma banda de um bloco. Seria de um bloco. Ou de uma banda, E o senhor tem quantos anos, pastor? Quando o senhor... Na verdade, o senhor foi o primeiro, então? Eu fui o primeiro. Com 8 anos, eu conheci através de um projeto da igreja chamado Escola Cristã de Férias. Uma moça que era amiga da minha mãe e era professora da gente. Ok, então ela começou, né, a acompanhar, aí pediu permissão para minha mãe para ir para a escola cristã de férias. E eu me identifiquei lá. E daí ela começou a dar estudo para minha mãe, começou a me levar para a igreja. E daí foi o meu primeiro contato. E eu falei assim, mãe, eu não sou batista não, eu sou adventista. E eu comecei realmente, aí, não estou aqui quando completei 2 anos, eu fui batizado. Não fui batizado antes, porque meus pais não eram adventistas, então não podia batizar. Eu não estava vinculado ao Ministério dos Bravadores, porque eu não tinha idade para isso. Quando eu entrei com 10 anos no clube, e ali com 10 anos eu fui batizado. E aí começou a minha trajetória na igreja mesmo, né? Meus sonhos. Então o senhor é desbravador? Sou desbravador desde a raiz ali. Desde a raiz, né? Vivi cada etapa do clube, entendeu? A gente fazia as classes regulares, entendeu? E avançadas do dia a dia, de participar de cada acampamento, de perder uma classe ou insígnia e o diretor mandar para fazer tudo de novo, entendeu? E o senhor... Ei, pastor, assim... É um preconceito, mas eu conheço o meu estilo ali.
sérios pernas, né, pastor? Como era o Eduardo? Duduzinho. Duduzinho do clube. Eu vou dizer pra você, eu vivi 2 fases dentro do clube. Okay? Eu sempre fui um cara muito comprometido com aquilo que Deus colocou no meu coração. Gostava. Então assim, Deus usou o ministério dos desbravadores, entendeu? Para colocar no meu coração o sonho de ser pastor. Entendeu? Foi dentro do ministério dos desbravadores que eu me identifiquei com a pregação, entendeu? Com ler, com conhecer mais a Bíblia. Então assim, desde quando eu entrei na igreja, cara, imagina, a minha família veio do carnaval, mas eu sempre odiei o carnaval. Entendeu? Então assim, Deus já tinha me escolhido para ser cristão, entendeu? E colocou no meu coração o desejo de ser pastor. Mas todos nós, em algum momento da vida, quando a gente cede para oportunidades que o inimigo coloca na nossa vida, é o risco da ruptura, de se afastar do Senhor. E eu passei por isso dentro do clube. E me tornei uma desgraça, me desculpe a palavra, dentro do clube. Dentro do clube. Aquele menino que era uma bênção dentro do clube, que era um dos melhores desbravadores do clube, aquele cara que andava com mochila, com corda, com cartão, que não aguentava ver um líder, assina aqui. Virou aquele cara que não queria saber do clube, que eu ia pro clube obrigado por causa dos meus pais. E tudo isso começou com um vício. Um vício com videogame. Entendeu? Só pra ter noção, eu repeti a 8ª série 3 vezes. De fruto do vício. Eu não tô falando que o videogame é um problema. Na verdade, assim, tudo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus, ele vira um problema. Tudo aquilo que você não sabe balancear o seu tempo, porque o próprio pregador, no livro de Provérbios, diz que há tempo para tudo. Ok? E não só isso. Qual tipo de jogo você joga? Qual tipo de conteúdo que você assiste? Qual tipo de conteúdo que você ouve? Então tudo isso ou te leva para longe de Deus ou para perto de Deus. E eu mesmo estando dentro do clube, eu me afastei de Deus. Me afastei dos sonhos de Deus para minha vida. Então eu vivi esses 2 quadros, né? Eu me lembro que eu e minha irmã, a gente virou o cão dentro do clube. Era eu e meu irmão. O do meio, né? E esse vício assim em videogame, porque às vezes, né, a gente tende a colocar níveis de vício, né? Não, porque fulano é viciado em droga, outro viciado em pornografia. A galera, não, viciado em videogame parece uma coisa mais inocente. Mais light, né? Mais light, né? Como é que o senhor sente que chegou ao ponto de... Cara, você tem noção, né? Primeiro, eu sou de família carente. Né? Minha família é simples. Cresci no morro, entendeu? No Alto da Conquista, Morro da Jamaica, em Ilhéus. Minha rua é chamada de Rua das Bostas, pô. Só pra ter noção. Porque todo o lixo da comunidade era jogado lá. Era jogado lá, entendeu? Aquele cara de jogar a bola na porta, entendeu? Lá no piseiro de chão, entendeu? Então, a polícia passava. Era o bicho pegava. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, a igreja foi muito importante pra mim. Entendeu? O clube foi muito importante pra mim. Mas o que acontece? A gente começa a conhecer coisas, né? Eu sou daquela época que tinha o fliperama, entendeu? Tá aí na mão, entendeu? Aí depois eu conheci a Lan House, entendeu? A Lan House. E os colegas diziam, não, vamos jogar e tal. A Lan House fez muita gente gazear muita aula. Então, eu gazeava demais. Só que eu... eu gazeei quase que o ano todo. Não. Então assim, eu comecei a ir por causa de amizade, me chamando pra ir. Só que, pare pra pensar, foi uma válvula de escape, porque eu estava enfrentando dilemas emocionais da minha casa, entendeu? Principalmente da minha relação com meu pai. E você busca ocupar aquele espaço que está um vazio com outras coisas. E eu comecei a ocupar com o videogame, ok? Só que eu não tinha dinheiro para bancar o videogame. O vício, né? Isso. Aí eu comecei a procurar alternativas. Cara, eu comecei a roubar em casa. Então imagina, meu pai pedreiro, minha mãe diarista, dinheiro sufoco para ter, entendeu? E eu pegar o dinheiro do dízimo, já peguei dinheiro do dízimo em casa, já peguei o dinheiro que é para pagar a conta da luz, já peguei dinheiro que era o dinheiro da feira para jogar videogame. E o pior, eu sabia que ia apanhar. Minha mãe tinha um cipó de araçá descascado que ficava ali do banheiro, meu irmão. Não entrava no banheiro, o couro comia, entendeu? Meu pai já usou palmatória, cinto, fio, tudo quanto é tipo de coisa. Minha mãe também era bem diversificada as alternativas. Hoje, com o Estatuto da Criança e Adolescente, se eu fizer isso aí, acho que é capaz de um menino de 8 anos estar processando o pai. Aí não imagina. Então, assim, e eu comecei, então eu falei assim, cara, eu vou apanhar. Eu cheguei a estar num nível que, assim, cara, eu sei que eu vou apanhar. Mas o sentimento não é sentimento. A dopamina, né? A dopamina de realização, porque você estava fazendo algo que está lhe dando algum tipo de prazer. Eu vivi esse nível. A ponto depois de apanhar tanto, e o dinheiro está escondido, entendeu? E eu comecei a pedir dinheiro na rua, pô. Ixi, mesmo. Entendeu? Eu fingi de mendigo. Ou então de ficar mendigando no jogo 5, 2 minutos que ficava, entendeu? E como eu dominava,
entendeu? As senhas, tudo, de os meninos me chamar para jogar Nintendo 64, para jogar Mortal Kombat, jogar Resident Evil, jogar Street Fighter, entendeu? Jogar FIFA, entendeu? Campeonato Brasileiro! Entendeu? Cara do Nintendo. Então, assim, foi nessa vibe. E só agora, pastor, foi 3 anos que eu perdi da vida. Agora vê, é como se eu disse, são coisas que para algumas pessoas parecem coisas inocentes. Normal, mas não é inocente. Por quê? Porque ali só foi uma porta. O inimigo, ele não pede uma janela escancarada, ele só quer um espacinho, pô. E ele usa aquele espacinho ali para poder... Só que, pare para pensar, a falta de algo pode gerar oportunidades para o cão. A falta de algo. Às vezes a falta de assistência de um pai, de uma mãe, de um pai presente, de uma mãe presente. A falta de um pai que influencie seus filhos para o evangelho. Pais que façam culto com seus filhos, pais que joguem com seus filhos, que saiam, que tenham um momento de lazer. Vai dando oportunidades e empurrando. Hoje a gente não é tão forte o videogame como na minha época, mas eu acho que hoje está pior. Por quê? Porque hoje com o celular o menino está lá fazendo jogos online e está sendo porta para a pornografia, está sendo porta para o abuso, para o aliciamento. Então, assim, o inimigo está se aproveitando dessas coisas. Entendeu? E às vezes a falta de acompanhamento de um pai, de uma mãe, a falta de assistência, a falta de presença, ok? Porque esse é o melhor presente que um pai ou uma mãe pode dar para o seu filho, é presença. Ok? Está empurrando ele, entendeu? Para alternativas que ele não está maduro para ter esse acompanhamento. Entendeu? Hoje, quantos meninos aí tem rede social? A rede social não é para criança, mas quantas crianças têm rede social? Um monte. Entendeu? E não é nem acompanhado. Ou dar o celular para o filho para poder ter descanso, porque foi muito cansativo. Então, assim, o videogame para mim foi uma porta, dentro de uma fragilidade da minha família, que me empurrou. E olha que meu pai, agora nessa época, meu pai não era mais diretor de bloco alto, meu pai era ancião da igreja central de Ilhéus. Como foi que o senhor conseguiu sair desse problema, pastor? Como é que foi que aconteceu? O que é que mudou dessa época aí? Tá. Eu posso te falar 2 coisas. Ok? Primeiro, a minha mãe nunca desistiu de mim. A minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Ok? A gente viveu alguns momentos assim tumultuados. Eu e meu pai vivemos um momento de distanciamento que só veio se resolver bem lá na frente. Só para ter noção, eu já estava terminando o 2º grau, início de teologia, para a gente começar a alinhar os bigodes. Hoje a gente tem uma amizade muito legal, muito bonita. Mas a minha mãe, ela teve um papel fundamental. E o outro foi um líder dentro do Ministério dos Desbravadores. Entendeu? Que enxergou aquele menino assim, cara, tá passando alguma coisa, Eduardo. E eu não vou desistir dele. Cara, tu sabe que você ouvir eu te amo a primeira vez de alguém que, entre aspas, é um estranho. Não é alguém do teu rol de amigos, não é do teu rol de família. Ok? É um líder. E Deus usar ele para ser bênção. Então esse cara, Álvaro, esse cara dentro do clube Vencedores do Rei, Igreja Central de Ilhéus, nas escadas da Igreja Central, um dia um papo olho no olho. Entendeu? E de não me julgar, de não botar eu para pagar, mas de me abraçar, dizer que me amava, dizer que via, que enxergava algo em mim que não existe de mim. Na minha formatura mesmo, cara, quando eu formei, ele olhou para mim e disse assim, cara, eu sou o culpado de você estar aí. Entendeu? Um outro líder que tive muito forte na minha vida, o Vilmar Belmonte, foi um diretor meu. Uma diretora associada, ela foi conselheira, depois foi diretora associada, depois foi diretora NEA. Então, assim, foram essas pessoas assim que eu estava dentro do clube. Entendeu? Eu estava sendo um problema para o clube. E Deus levantou elas para poder quando a gente fala assim nos treinamentos, já para os diretores, olhem, vocês podem transformar a vida de um menino, desse menino que é ruim, que é complicado, que dá trabalho na reunião. A gente às vezes não tem a percepção de fazer esse link, né? Pronto, aquele menino um dia foi o pastor departamental responsável pelos jovens de Alagoas. A gente esquece de que, pronto, esse diretor, ele sabia, ele tinha um propósito em fazer isso. Esses líderes tinham um propósito de fazer isso, mas eles não conseguiam enxergar até onde esse menino ia chegar. Não, isso aqui vem uma coisa, ó, aproveitando aqui para aquele que está aí, que é desbravador, que é diretor de clube, que é líder de desbravador, aventureiro jovem. Mano, a melhor bênção desse ministério é ver como Deus pode nos usar para salvar esses meninos e meninas. Entendeu? A gente está tão ocupado fazendo tantas outras coisas que a gente não está mentoreando, a gente não está cuidando, a gente não está ouvindo. A gente gasta energia às vezes com ordem unida, que tudo faz parte do pacote. Entendeu? Mas o menino ali, ele é esquecido. Eu vejo clubes aí que tem menino que está passando fome, pô, o diretor, o conselheiro nunca foi na casa para saber o que está na casa daquele menino, o que ele está vivendo.
O desafio. Tem jovem que está, quem sabe, um passo assim, ó, no precipício do suicídio ou das drogas, e falta um outro jovem para visitar. Então, eu quero dizer para você, jovem, você líder, cara, não espera só o pastor não, pô. Entendeu? Deus levantou você. Na verdade, você tem mais relevância que o pastor. Entendeu? Essa pessoa tem mais relevância que o pastor. Porque é alguém como ele, é alguém que está no mesmo ambiente dele. Entendeu? E às vezes a gente está tão assim envolvido com a correria do nosso dia a dia. E eu acho que uma das coisas que o inimigo tenta mais roubar da gente é o tempo. Ok? E é por isso que a gente está tão distraído. Eu poderia dizer que nós estamos vivendo na geração distraída. Anestesiado. Com tanta coisa que a gente não percebe. A gente está se acostumando, está perdendo gente que a gente ama. E a gente não está percebendo isso. E é normal, é comum. Entendeu? É comum. Você pode observar na igreja o que a gente mais ouve é não ter tempo. Ok? Só que eu aprendi uma coisa. Não ter tempo é não ter colocado Deus como gestor do seu tempo. Ok? Isso é não ter tempo. Porque quando você coloca Deus como gestor do seu tempo, você vai arranjar para ter tempo para aquilo que é crucial, para aquilo que é importante. É verdade. Então, assim, tem muita gente se perdendo porque está faltando alguém que ouça, alguém que abrace, alguém que se importe. Cara, eu estou aqui porque alguém se importou. Entendeu? E tem muitas histórias. Você vê, tem muita gente que vai procurar por que saiu da igreja. Ele não vai dizer porque ele abandonou a fé, por causa da doutrina, porque ele até conhece, mas pela parte relacional. Porque eu não me senti útil dentro da igreja, porque eu não me senti visto dentro da igreja, porque eu não me senti amado dentro da igreja. Então, assim, a igreja é um hospital, é uma comunidade, é uma família. E mesmo, pastor, e mesmo essa parte, às vezes, doutrinária, entre aspas, a porta de entrada é relacionamento. A pessoa começa a ter problemas de relacionamento e ela começa a ver problema em tudo. Sim, sim. Até porque assim, ó, o evangelismo mais eficaz é o evangelismo da amizade. Porque começa por aquilo que é comum, a amizade. Entendeu? A amizade. E aí vai ampliando, né? Vai se ampliando. Pastor, aí o senhor teve essa renovação através do Clube dos Bravadores, esses líderes se importaram e o senhor chegou a ser pastor. O senhor passou Esse era meu sonho, né? Sempre foi meu sonho, ser pastor. Ser pastor. O senhor passou por onde? Até chegar aqui em Alagoas. Como foi que o Ministério Jovem entrou assim, na vida do pastor Ibrahim? Já era pastor. Tá. Porque primeiro, o pastor Ibrahim não foi outra área, né? Não foi ali ser gestor de igreja. Quando eu assumi o ministério pastoral, para mim foi um momento de muita realização, porque eu estava realizando um sonho, ser pastor. Eu recebi um conselho do meu pai. E esse conselho do meu pai, é para você ver como a jornada foi de mudança na minha relação com ele, né? No dia da minha formatura, meu pai falou assim para mim, Ibrahim, ele me chama de Eduardo, me chama de Ibrahim, né? Hoje ele botou no celular dele, PR Ibrahim. Que não é nem o sobrenome dele, né? É o sobrenome da minha mãe. Mas ele falou assim, as pessoas gostam de você por quem você é. Então não esqueça as suas origens. Então essa foi a primeira coisa assim que foi assim de destaque no meu trabalho com pessoas. Ok? E aí quando eu estava já no ministério, eu fiz uma pergunta para o pai. Eu falei, pai, o senhor é ancião, foi ancião por muito tempo. O que o senhor espera de um pastor? E meu pai falou para mim, falou assim, cara, eu espero um pastor que me visite, eu espero um pastor que se importe com a minha família, que se importe comigo como ser humano, e que não venha na minha casa somente para resolver problemas. Porque o ancião resolve muito problema, ele é um co-pastor, né, da igreja. E que enxergue, entendeu, que eu estou ali dedicando tudo que eu tenho, mesmo sendo voluntário. Então, muito líder, ele não é enxergado, muito líder não é valorizado, muito líder não é cuidado. Então, eu pautei o ministério, quando eu assumi um distrito pastoral, né? Eu fui pastor solteiro. Eu passei 3 anos no ministério solteiro antes de vir para o departamento, antes de casar. E eu entendi que meu trabalho era cuidar de gente. Eu entendi isso no início do meu ministério. Cuidar de gente, cuidar de gente. E aí, quando eu olhei para a igreja, eu percebi, cara, como é que eu vou cuidar de gente? Ok? Sem entender 3 grupos da igreja. Ok? Primeiro deles, aqueles que estão segurando a alça do caixão junto comigo. A gente usa essa expressão, né? Ninguém quer segurar o caixão. Ninguém quer segurar o caixão. Ok? Aquele que está fazendo a coisa andar. Tem aquele que passou, aquele que está e aquele que vai chegar. Então eu entendi, eu preciso valorizar a liderança. Ok? E essa liderança começa primeiramente com o acionato. Então eu sempre tive um acionato muito perto de mim. Segundo, fazer o acionato entender, ok, que essa igreja de agora, ok, um dia vai passar. E ela vai cair no colo de alguém. E este colo são as novas gerações. Ok, são as crianças, são os adolescentes, são os jovens. Então, eu tentei... A gente nota, pastor, uma dificuldade de conexão, sim, né? Sim, de quem é mais velho. É um abismo geracional, pô. Não há um diálogo. Diálogo Por outro lado, está crescendo um muro.
Porque tá cada geração tentando provar que tá certo, ou que a sua época foi melhor, foi pior, entendeu? Eu não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo. Sim. Já consegui perceber o seguinte, que quando eu voltei para a igreja, né, quando tinha 17 anos, aí você falava, porque o pessoal velho não dá oportunidade. Hoje a minha geração tá ali na oportunidade e tá brecando a galera também de baixo. Sim, sim. Tá repetindo o que a gente reclamava. Não quebrou o ciclo. Não quebrou o ciclo. Não quebrou o ciclo. Porque o que a gente pensava, não, quando for nossa vez, a gente vai dar oportunidade pro Rangel. Aí chega o mais novo ali, assim, não, tem nada, conversando besteira. Mas esse é um dos desafios da liderança, que é o quê? O líder, ele chega no seu nível de liderança e ele quer perpetuar aquilo. Eu tô aqui. Porque se ele perder aquilo, ele tem o quê? Só que, pensa, eu falei isso até na convenção, a maior ferramenta do líder é o exemplo. Mas o maior legado de um líder é um outro líder. Então, se eu não estou formando alguém... Então, eu paro para pensar aqui. Você, pastor, que está aqui assistindo... A única coisa que vai ficar viva dele no ministério é quem ele deixou, né? E essa pessoa vai respeitar ele para a vida toda. Vai para a vida toda. Entendeu? Quem foi que eu lembrei aqui? Eu lembrei de líderes que passaram na minha jornada, na minha história. E tem outros mais. Então, assim, você, pastor, você ancião, você líder, lembra, cara, escolhe alguém da nova geração para mentorear. Ok? Não te gasta dinheiro, te gasta energia, te gasta tempo, entendeu? Mas é ali que estão os verdadeiros frutos. Entendeu? A igreja vai cair no colo dela. A gente está preparando eles para receber a igreja, para liderar essa igreja. Então eu entendi isso. O protagonismo das novas gerações. E o terceiro, o foco na missão. Então, o meu trabalho no distrito, ele estava muito forte nessas três áreas. Eu tinha que envolver as mulheres. Sim, as mulheres tinha que envolver na missão da igreja, entendeu? Respeitando o espaço delas, entendeu? Dando voz a elas. Eu tinha, entendeu? A parte mais burocrática, tem ali a secretaria, eles tinham espaços. Eu cuidava disso. Mas eu entendia que o trabalho de protagonismo meu estava envolvido em fortalecer a liderança, entendeu? Preparar uma nova liderança, valorizando as novas gerações e fazendo com que a igreja engajasse todo o seu recurso, sua energia, seu trabalho na missão. Então, assim, a via missionária sempre foi muito forte na minha família e na minha vida também. Eu não acredito em ministério sem missão. E aí eu vim para o ministério, assim, eu dentro do ministério pastoral, e eu fui ganhando essa identidade, essa identificação com as novas gerações. Então as crianças queriam andar comigo na igreja, dar as mãos comigo, queriam fazer trabalho missionário. Tava as crianças disputando a mão do pastor, entendeu? As crianças me chamavam de Ibrahim, não me chamavam de pastor. Eu não estava preocupado com título, entendeu? Então tem muita gente que o título é tão importante que ele se torna insignificante mesmo tendo título. Então, o título ele ganha valor quando de verdade a pessoa que você é, ela é demonstrada através de atitudes. Entendeu? Eu não sou perfeito, não. Tenho muitos erros e defeitos. Ok? Mas eu nunca valorizei o título. Né? Eu não gosto de ser chamado de departamental. Entendeu? Eu não gosto. Se eu vou na tua igreja, vou no teu distrito, vou em algum evento, cara, o pastor Ibrahim, líder dos jovens. Entendeu? Pastor dos jovens, pastor das novas gerações. Entendeu? Ou Ibrahim. Distancia, okay? Né? Distancia, né? Na minha visão, distancia um pouquinho. Eu entendo que tem a função administrativa, que tem o papel lá como departamental, como secretário de uma pasta da associação. Beleza. Mas eu não preciso evidenciar isso o tempo todo como se isso fosse o mais importante. Então, isso aí meio que quebrou a porteira. E as novas gerações, eles tinham um acesso muito fácil a mim. Ok? A ponto de construirmos juntos, de estar... É claro, tem aquele que quer... vacilar, eu botava no lugar dele. Entendeu? Pra você é pastor, pai. Que tem uns caras que não tem jeito, né? Quer exagerar e tal. Mas tem que ter esse acesso. A ponto, assim, de acontecer algumas coisas que eu achei engraçado. De ver outros distritos assim, poxa, eu queria ter um pastor como você aqui no distrito, né? Eu falei assim, e tal. De ver colegas assim, um dia vai ser JA. Eu falei, que conversa, pô. E assim, eu acho que é horrível você criar expectativas nas pessoas. Principalmente expectativas essas que você não tem poder de dar. Okay. Porque não você sonhar com uma coisa que não depende então, de você é complicado. Cara, pensa, eu nunca sonhei e criei a expectativa de ser JA. Quando menino, eu tinha sonho de ser líder master avançado. Mas assim, cara, eu quero ser departamento. Mano, creia, nunca passou no meu coração isso. Nunca passou. Eu só queria ser o melhor pastor para os meus jovens, para os meus inovadores, para os meus aventureiros. Então, assim, eu já era departamental. Só que no meu âmbito local, na minha igreja, no meu distrito. Então, assim, o departamental e no meu distrito era muito bom, era legal. Mas eles já tinham alguém com quem eles se identificavam. A minha identificação, ela não via no púlpito. Ela via no pessoal e reverberava no púlpito.
Então, assim, eu não sou um grande top pregadorzaço, mas eles me aceitam no púlpito por causa de quem eu sou na vida pessoal. É uma continuação da conversa, né? Da conversa pessoal. Então, isso facilitou. Então, assim, eu sempre apoiei os projetos do Ministério Jovem, porque eu acreditava nas novas gerações, sempre envolvi os jovens na pregação do Evangelho, as novas gerações também, porque eu sou fruto disso. E acho que a igreja foi enxergando, né? Esse pastor Sócrates mesmo, ele viu que eu era um dos pastores que se destacava na área, né? E aí veio o JC, eu fui falar no JC, e aí a galera falou assim, poxa, eu gostava desse pastor, eu puxava fazer os acampamentos, tudo a nível de distrito, entendeu? Pensando ali na minha realidade. Entendeu? Aí o Ministério Jovem foi acontecendo naturalmente. Aí foi acontecendo naturalmente, até que veio a necessidade, entendeu? Ó, você quer ver uma coisa? A convenção do Ministério Jovem, eu nunca perdi uma. Eu ia por conta própria, porque eu entendi que se eu estava levando os meus líderes para lá, eu precisava beber daquela fonte também para que juntos, ok, a gente pudesse avançar o ministério na igreja local, entendeu? Eu brigava por cada diretor meu tirar do bolso para ir para a convenção, nunca houve isso. Nunca houve isso. Então, assim, a igreja tinha que entrar. Por quê? Porque o maior recurso da igreja precisa ser para duas coisas. Primeiro, para preparar pessoas, e segundo, para a pregação do Evangelho. E por que a pregação do Evangelho, para mim, não está primeiro? Porque Deus usa as pessoas para a pregação do Evangelho. Então, se elas não estão capacitadas, então o dia primeiro é para capacitar. Não tem como dar uma carga para alguém que não consegue carregar o peso. Eu entrei no departamento e eu não sabia o que fazer. Imagina aí. Eu tive que aprender. Tudo bem, teve coisas que eu entendia já, porque eu já tinha vivência, mas teve muita coisa que eu tive que aprender na paulada, Na paulada, entendeu? É claro, hoje, depois de quase 15 anos de departamento, eu ainda continuo aprendendo. Ok? Não cometeria erros que eu cometi ao longo da minha trajetória. Entendeu? Mas eu acho que as pessoas sempre precisam ser valorizadas. E eu acho que o fluxo natural me trouxe para o departamento. E, cara, só para você ter noção, como aquilo que eu falei no início foi tão importante para mim, e as perguntas que eu fiz para o meu pai, foi uma pergunta parecida que eu fiz para o meu presidente, que tinha sido JA há 12 anos, pastor Fernando Lopes. Inclusive foi JA no Pernambuco. Inclusive, minha primeira indumentária, né, de departamental, desbravador, aventureiro, foi ele que me deu, de que ele tinha usado no passado. Entendeu? Só para ter noção. E eu perguntei para ele, para que é o dinheiro da igreja? Para que é o dinheiro do departamento? E ele me disse, para gestão e cuidado de pessoas. Então, assim, às vezes está querendo usar o recurso mais para eventos, projetos, e as pessoas estão deixando de lado. Então, eu acho que tudo tem seu espaço, tudo tem seu lugar, mas eu acho que o nome pastor, entendeu? Tem a ver com cuidado, tem a ver com pastoreio. Quando o salmista Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, eu não estou sozinho. Ele estava falando do pastor Deus, entendeu? Que cuidava dele, que estava com ele. Então, da mesma esfera, quando ele coloca o ministério no meu coração, ele espera isso de mim, que eu faça também isso. A Bíblia diz, cuidado dos maus pastores, né? Então, só que eu até vou além, o ministério do cuidado, do pastoreio, ele não é só do pastor remunerado da igreja. Esse pastor remunerado é aquele que escolheu viver disso. Então, ele dedicou 24 horas do tempo dele para isso. Mas tem gente que, por exemplo, você é policial, você, o ganha-pão da sua família é a polícia, entendeu? A corporação. Mas o seu tempo também, o seu dom que Deus te deu, se você tem um dom da liderança, do cuidado do pastor, você precisa fazer isso também. Entendeu? E às vezes a gente está nesse negócio, né? Pastor. E às vezes a gente comete o pecado que é par com o do pastor. Um pastor que ele negligencia o ministério dele, ele vai ter a mesma pena de você que tem o dever de liderar alguém e negligencia esse dever. Entendeu? O inferno, o calor é o mesmo. Os dois, claro que você vai ser cobrado de acordo com a sua influência. Vai ser cobrado de acordo com a sua influência, mas vai ser cobrado por aqueles que estavam debaixo da sua liderança, com certeza. É isso mesmo. Pastor, o senhor citou aí que o senhor foi quantos anos? Né? Aí eu, rapidinho, respondi a tua pergunta, né? Aí, resultado, eu me tornei líder do Ministério Jovem na Bahia Sul, onde eu comecei o Ministério Pastoral. Começou na Bahia Sul. Comecei na Bahia Sul, que é o sul da Bahia ali. Hoje são 2 campos já, o território onde eu trabalhava. Do sul da Bahia, eu fui para o desafio maior ainda, fui para Salvador. Com 3 anos no departamento, fui para Salvador. Salvador, passei 4 anos. Aí de Salvador, fui para um outro mundo. Fui para Rondônia e Acre, cuidar de 2 estados. Entendeu? Passei quase 3 anos, outro povo, outra cultura, outra pegada. Entendeu? De lá, voltei para Bahia, ali para a região central da Bahia, pegando de Paulo Afonso até lá perto do sul da Bahia, Valença, Santo Antônio. Aí de lá vim para Pernambuco.
do Pernambuco vim para Alagoas. Eu tô aqui, quase 15 anos. Carregando o Dendê, depois para esse lugar tudinho. É que o pastor tá dizendo, não tem Dendê ia sair. Pastor, e assim, o primeiro contato, assim, direto, antes do nosso Campuri, né, que a gente vai falar daqui a pouco, o primeiro contato direto que o jovem alagoano vai ter com o senhor é agora no Together Run. Como foi, assim, a ideia de começar, assim, já tendo esse contato direto com os jovens, que geralmente não é assim que acontece, né? Sei. Geralmente é um contato mais, negócio mais numa sala, no ar ali e tal. E a galera já vai ter contato com o pastor correndo. Cara, ó... Você é um pastor do esporte, como é que é isso aí? Pensa, como eu falei pra você, eu não acredito no Ministério Jovem na sala do escritório. Ok? Ela tem o seu papel. Eu acredito no Ministério Jovem quando você está mais perto da igreja, mais perto das novas gerações, mais perto dos jovens. Esse final de semana, tive um final de semana maravilhoso com o pessoal de Delmiro Gouveia. Entendeu? Eu estive com eles, eu fui ouvir, eu comi com eles, eu corri com eles, eu brinquei com eles. Então, quando você está perto, eu fui visitar clube para ouvir os meninos, brincar com os meninos, falar com a liderança. Então, você conhece, ok? Mas, ao mesmo tempo, o jovem ele tem uma necessidade de pertencer. Então imagina, pega a nossa geografia, né? Hoje a Misal é um V, né? Então você tem de um extremo ao outro, jovem de diversas realidades financeiras, sociais. Então, jovem que a igreja dele é só ele de jovem. Aí você pega uma outra igreja lotada de jovens e você tem realidades diferentes. A outra é só um pequeno grupo. Então, quando a gente participa de encontros, eventos da igreja, ele dá esse sentimento de que a nossa igreja é muito maior. Esse sentimento de pertencer. Isso foi muito importante na minha trajetória. Participar dos campuris, participar dos congressos, participar dos encontros, entendeu? Participar das sociais a nível de distrito. Então não tem que ser só a nível de campo, entendeu? A nível de distrito. Mas o jovem se permitir construir amizades saudáveis, ok? E adorar em conjunto dentro da igreja. Então hoje eu vejo o jovem perdendo essa conexão uns com os outros. A conexão dele está mais fora do que dentro da igreja. A coisa legal só acontece lá fora. Seus melhores amigos estão fora e não dentro da igreja. Eu vivi a época de que meus melhores amigos estavam dentro da igreja. E hoje a gente vê uma realidade um pouco diferente. E é muito por esse tipo de produção, às vezes, que a gente, quando a gente diz a igreja, eu quero deixar isso bem claro, não é a igreja, é instituição. Pelo contrário, a igreja é instituição, tem influência, né? Tem influência em todas as áreas. Sim. Quando eu digo igreja nós, a gente vai falar isso daqui a pouco com relação ao jovem, a igreja nós, o povo, não tem usado os talentos, às vezes que acham que não se encaixa. Não, eu tenho o talento de pregar, vou pregar. Mas eu tenho o talento de correr, eu sou um cara que corre, que tem uma equipe de corrida, e eu não quero fazer uma equipe de corrida na minha igreja, eu quero correr com a galera da rua. Porque assim... não que isso seja errado, mas meu irmão, tu não faz isso, como... Por que não trazer? Porque eu acredito muito no ministério, do meu talento, meu ministério. Então, o meu hobby, meu ministério. Então, isso é massa, isso é massa. Então, eu pensei, cara, já que todo ano a gente tem nossa celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista, onde a galera vem celebrar e tal, tá, esse sentimento de pertencer, de estar junto com sua galera, com seu povo, às vezes até vir sozinho mesmo, por que não aderir a algo a mais, um propósito a mais? E aí ele veio vinculado a algumas ramificações. Não é só correr. Ok, primeiro, eu acredito muito no Ministério do Esporte. E aí veio como proposta, inclusive em nossas convenções, que cada distrito ou igreja desenvolva o Ministério do Esporte. Então você não tem um diretor dos jovens lá, o diretor do clube. Cara, coloca um diretor de esporte lá no teu clube, coloca um diretor de esporte lá no teu Ministério Jovem, e você vai começar, primeiro, nós já vivemos um estilo de vida saudável. Eu não sei se quem é das antigas vai lembrar, mas J antigamente, que tinha uns departamentos, tinha um diretor de esporte e lazer. Sim. Diretor de esporte e lazer. Cara, quantas vezes a gente já foi pro racha, chamamos de racha? O racha. Pra gente lá na Bahia, o Baba. Entendeu? Jogar o vôlei. Então, a galera tava ali engajada. Eu me lembro quando tinha lá os campeonatos, interdistrito, interigreja. Um esporte muito forte. Vários conflitos. Então, hoje parece que os várias comissões de igreja assistindo lá o futebol e tal. Então, assim, eu acredito muito no envolvimento do jovem com o esporte. E já que ele gosta tanto, e hoje nós temos um esporte que está num hype altíssimo, que é a corrida, que é a caminhada. Você vê isso principalmente aqui, uma região praiana. Alagoas tem uma grande parte... litoral. Uma grande parte é litoral. Ou toda a cidade do interior, você tem uma avenida lá, tem gente caminhando, correndo. Então, por que eu não posso me apropriar disso e transformar nisso no ministério? Ok? E não só focar em um momento de desafogo emocional ou de atividade física, mas de usar isso como evangelismo. Então, o primeiro objetivo foi esse.
entendeu? Fazer com que o jovem se engaje, façam coisas juntos, coisas que eles gostam em comum, além de vir para a igreja, além de estar em um pequeno grupo, ok? Poxa, a caminhada ou a corrida é só um exemplo, é só uma alternativa, tem tantas outras dentro do esporte. Até porque congregar não é estar embaixo do mesmo teto. Não é só isso. Congregar é estar junto em outro... Entendeu? Unido com o mesmo propósito. Unido com o mesmo propósito. E aí você começa a trazer pessoas para o evangelho. Então assim, eu vivi isso na prática, né? Então eu vivi isso dentro da igreja local. Então eu primeiro comecei com o ministério do basquete. Então a gente jogava basquete junto com alguns jovens da igreja. Aí eu comecei a jogar junto na seleção de Itajuípe, pô. Eu penso aí, eu treinava com a seleção de Itajuípe de basquete. Entendeu? E eu era pastor. E eu tinha 2 jovens da igreja nesse grupo. E a gente começou depois, às vezes antes, às vezes depois, a gente fazia ali um momento de reflexão bíblica com eles. Entendeu? Depois eu comecei a estudar a Bíblia com alguns. Só para ter noção, nós levamos 2 jovens ao batismo. Fruto da classe bíblica dentro do basquete. Depois eu comecei com isso no surf. Eu fui pro departamento, não pude mais jogar basquete. O seu surfa, é? Surfar. Rapaz, tá vendo hoje aí? É meu esporte principal. Mas, ó, já entrevistamos aí 2 departamentais surfistas, né? O pastor Wellington Costa foi dentro departamental. A gente surfa junto. Surfa junto, é? Surfa junto. Tá vendo aí, velho? Outro pastor surfista. Abraço pro Wellington Costa. Meu pastor. A voz mais grave do Ministério Jovem. Então, assim, o surf. Então, eu dei estudo bíblico pra pessoa que era da praia, pô. Entendeu? A gente começou, inclusive, o ministério quando eu estava em Salvador. A gente tinha lá o Surf de Esperança, o Impacto de Esperança. A gente foi entregar livro na praia. Imagina, sábado de manhã de prancha, bermuda, entendeu? Então, no mapa para entregar livro missionário. Eu me lembro que a divisão sul-americana postou, tem uma foto, né? Da gente lá, com as pranchas tudo como se fosse uma estrela. Então, aí, ano passado, veio uma ideia diferente. Assim, ó, pra você ver como começou esse negócio de surf, né? Eu sou de uma cidade praiana. Eu olhava o esporte, achava massa ele, tanto ele como o skate. Mas meu pai nunca deixou. Dizia que era esporte vagabundo, entendeu? É um esporte caro quando se trata assim, de comprar equipamento novo e tal. E eu não me via, puxa, cara, mas tinha aquele desejo. Quando eu entrei no ministério, eu estava agora já no departamento, e vi uma oportunidade, vi uma propaganda de aula de surf, eu falei, cara, eu vou fazer essa aula. Aí eu conversei com o meu presidente, pastor, eu quero praticar o esporte, queria saber se tem alguma coisa contra e tal. Ele falou, cara, se você está fazendo, não é para ser um pastor descolado, que fala para o jovem, que é surfista, mas é porque você se identifica, você queria aprender, não tem nada contra. E eu comecei, e eu até pensei no início que eu ia ser surfista, ok? E eu vou dizer, eu não sou surfista, eu sou um pastor que surfa. Então eu pratico o esporte, mas eu não vivo o estilo de vida de um surfista, até porque tem pastor, coisas... isso aí que você falou é importantíssimo. Eu acho que qual é o maior dilema do jovem, qual é o maior medo de quem está ali olhando, né, galera velha, os velhos dessa igreja? É porque o jovem, muitas vezes, ele não tem essa sensibilidade de dizer até aí, beleza. Até aí, beleza. Né? Não é ser o surfista, não é ser o skatista. Eu vim do skate, né? Eu andava pra caramba de skate. Mas só que, às vezes, a gente não tem aquela maturidade de dizer assim, meu irmão, eu vou até aqui. Né? Isso aí, pra mim, não vai dar. E a galera acha que por estar naquele meio, ela precisa fazer tudo. Né? Existe se constrange e dizer, não, eu preciso ser da galera. E existe uma diferença do atleta e do surfista, tá? Exatamente, né? Okay? Até porque o atleta, ele prioriza um estilo de vida saudável. Até porque para você ter performance, você precisa fazer sacrifícios. Ok? Qualquer área, qualquer atleta. No surf não é diferente. Entendeu? Mas assim, eu entendi que tinha coisas dentro do ambiente, de uma roda de surfistas, que não combinava para mim como cristão. Ok? E eu entendi que, cara, não dá para ir até aqui. E eu vou dizer pra você, eu fui tentado mesmo sendo pastor, tá? Achar legal aquilo, porque eu estava no mesmo ambiente, ouvindo, e você vai se acostumando, você vai vendo que aquilo é comum. Se torna comum para você, mas não é comum. Ok? O evangelho ele é distintivo. A gente quer ser igual. As pessoas que vêm de lá para cá é porque nós somos diferentes, precisa ser porque nós somos diferentes. Então isso é muito importante. A gente quer igual, quer ser igual, não é igual. Eu escutei uma vez o seguinte, da minha mãe, que quando você está com um grupo de pessoas erradas, é quando você chega numa casa ou num ambiente que é mal cheiroso. Você sente um mau cheiro, que fedor, mas quando você se obriga a permanecer, daqui a pouco você não vai estar sem cheiro mais. Você não sente mau cheiro, você acostuma. Você se acostuma. É normal. Então normal. Isso é muito perigoso. Aí eu entendi que tudo aquilo que eu fazia, entendeu, que eu achasse legal, ele poderia ser uma porta para o evangelho. E o esporte que eu me identifico tanto, eu gosto muito de esportes radicais, então eu gosto de surf, eu gosto de skate, eu gosto de slackline, entendeu, eu gosto de rapel,
entendeu? Eu gosto de mergulhar, então eu gosto de esportes radicais, entendeu? Eu gosto também do basquete, já fui goleiro, amador, entendeu? Apesar que hoje o futebol não é minha prioridade. Assisto uma coisinha ou outra, porque eu torço pro melhor time do Brasil, né, que é o Palmeiras. Bem, pessoal, nossa entrevista termina por aqui, que um corintiano não vai entrevistar um palmeirense. Tá vendo aí, bicho? Inclusive, vai estragar a entrevista, velho. Inclusive, ganhando aí mais de 7 anos, 7 finais, e agora mais um título do Paulista. Não posso nem falar nada. Todo poderoso Timão tá... Mas nós retornaremos. Um timinho, um bom dia pra voltar. Eu tô já dizendo, Ronaldo, emagreça, irmão, volte, a gente tá precisando. Mas aí, brincadeira à parte, né? Eu entendi isso. Aí eu tava em Rondônia. Cara, e veio a ideia. Falei, cara, por que eu não faço uma corrida? Cara, eu vou fazer uma corrida no Ministério Jovem, pô. Mano, não deu certo. Aí... Eu pensei que você ia dizer, mano... Não deu certo. Sucesso. Não deu certo. Aí veio a pandemia. Mas na pandemia, a pandemia quebrou um bocado de coisa, pastor. Cara, você acredita que aqui no meu coração amorteceu e esqueci? Ok? Continuei usando o esporte prioritário que eu praticava e tal. Aí eu vim pra Recife. Aí em Recife, cara, cada vez mais forte um projeto que eu tenho com um jovem chamado Operação Resgate. Que é um jovem entendendo que ele precisa assumir um compromisso com outro jovem. Que ou está afastado da igreja, ou é um jovem que está no seu campo de influência. É um parente, é um amigo próximo, onde ele influencia ele para o evangelho. Porque o Espírito Profecia diz que os jovens bem iluminados, bem amparados, entendeu? Discipulados, eles são a mão ajudadora de Deus. Que eles têm maior condição de levar um outro jovem ao evangelho, até do que um pastor, um evangelista, entendeu? Um líder. E eu falei, cara, por que não o esporte? E aí foi quando eu fiz a ponte, né? Onde o melhor método para levar um jovem para Jesus seja outro jovem e ele usar uma das plataformas ser o esporte. E aí ano passado nós lançamos o desafio, nós tivemos testemunhos bonitos, cara de pessoas que vieram, que tomaram decisões porque outro jovem discipulou e a gente começou a ver isso até antes da APE, que agora é a LP, né? E inclusive também na corrida, então, que a gente teve batismo na corrida de gente que foi discipulado por outro jovem, inclusive gente também que estava acompanhando na corrida. E a gente fez a proposta de surgir em cada ministério jovem, cada igreja, lá grupos de corrida, grupos de caminhadas, entendeu? E a nossa corrida lá virou um start. Aqui a gente está fazendo a proposta como, na verdade lá foi uma coroação, aqui a gente fez como start no início do ano. E aí foi quando a gente lançou a proposta, cara, sem grana, nunca tinha feito um negócio. Assim, normalmente quem fazia a corrida aqui é o Ministério da Publicação, e uma outra vibe, outra pegada, outro caminho, outra estrutura. E eu falei assim, mano, como é que faz um negócio sem dinheiro? Algo que não é comum para o jovem. E eu vou dizer pra você, eu já fiz todo tipo de evento no Ministério Jovem. Então eu já fiz congresso, já fiz vigília, já fiz luau, entendeu? Já fiz caminhada, encontro de solteiro, entendeu? Aventura, tudo que você imaginar para as novas gerações eu já fiz, ok? Mas eu nunca tinha feito uma corrida. E, cara, foi muito legal. A gente teve 6.000 pessoas na praia de Candeias, 850 pessoas inscritas na corrida, fora a pipoca, mais de 1.300 pessoas correndo. E o que mexeu comigo, e aquilo ali eu falei, é isso. Foi ver grupo de jovens que botaram o mesmo piteado, entendeu? Que botaram o mesmo tipo de meia. E você já vê isso em algumas corridas, pô. Entendeu? A galera se junta para fazer do seu próprio distrito, da sua própria igreja junto. Eu vi gente que estava correndo com gente que era deficiente físico, mas que ele estava acompanhando, a Franciele mesmo. E ela nem adventista era, e estava sendo mentoreada por um jovem da igreja. No domingo ela foi batizada. Participou da corrida no sábado, no domingo foi batizada. Então a gente foi vendo assim, sabe, uma coisa bonita acontecendo. Desse engajamento dos jovens. E eles falam, gente que nunca tinha corrido, vou dizer pra você, 80% das pessoas que se inscreveram na corrida nunca tinham corrido. Entendeu? Poxa, na corrida, massa. Ou não tinham uma cultura. Entendeu? De correr. E vieram, mas pra estar junto. E, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Foi não, muito não é só correr. Não foi só correr. Entendeu? Não foi só correr. E aí nós terminamos com luau, né? Com batismo, com decisões, com apelo. E, cara, foi muito impactante. Cara, eu falei, cara, é isso aqui. Porque assim, ó. O jovem. Pastor, antes de eu continuar, sim. Eu queria fazer só um apontamento aqui. Faz. Porque isso falando tudo isso, e tudo isso passou. Tudo isso passou. Agora tá só na lembrança do Senhor e das pessoas que participaram.
Meu irmão, não deixe para perceber que uma coisa é massa depois que você não puder mais participar. Véio. A gente tá tendo essa oportunidade. Né? Não deixe para você perceber, meu irmão, como foi massa quando você disser, eu queria ir. Quando tiver o próximo, meu irmão, e se não tiver o próximo? Não é? Não, e você quer ver, ó, cara, a gente vai no Samba ali, gasta 60 conto no lanche, cara. A gente vai ali no McDonald's, ó, toma uma tapioca, ou qualquer outra coisa. Até um cara assim simples lá que tá desempregado, acaba gastando dinheiro com uma besteira ou outra, paga um estacionamento no shopping, gasta dinheiro com... Mano, eu quero falar isso muito sério com o jovem. Se você não priorizar, entendeu? Primeiro, a tua vida espiritual. A gente diz que tá caro ter a assinatura da lição da Escola Sabatina, mas a gente tem o melhor celular. Então a gente está no mundo lá fora, a gente fazia tripa corações para participar de eventos do mundo. Quando chega na igreja, é um sacrifício para poder mobilizar o jovem para se envolver. Então, assim, o jovem precisa priorizar estar com outros jovens na igreja, que tem a mesma fé, que tem os mesmos objetivos, estar em eventos juntos. Os jovens têm que parar de se preocupar quem vai pregar, quem vai cantar e preocupar assim, cara, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto. Isso é mais importante. Entendeu? Independente de quem vai estar pregando, quem vai estar cantando, Deus vai usar do mesmo jeito. Entendeu? Se Ele permitir. Mas estar lá, vivendo aquela experiência, ela vai ser única. Cara, creia no que eu estou te falando. As memórias, entendeu? Dos eventos, dos encontros, dos momentos que eu tive no clube, na igreja local, como jovem, isso me ajudaram a permanecer no caminho. Ok? Ao longo da minha trajetória espiritual. Ah, foi isso que me segurou no caminho? Não foi. Não. Mas isso em alguns momentos você viu como combustível. Você viu como, cara, tu vai fazer o que lá fora? Ninguém é 100% sempre, pastor. Sim. Ninguém tá no seu 100% 24 horas. Que dirá durante toda a vida. Sim. Então, quando você tá no meio de uma galera que tá no mesmo sentimento, com a mesma vontade, fazendo a mesma coisa, isso vai lhe impulsionar e vai lhe fortalecer no momento de fraqueza. E um ajuda o outro, pô. Um ajuda o outro. E do mesmo jeito que se você vai se afastando... Porque eu tenho uma ideia. Ninguém sai da igreja em algum momento e fala assim, eu acho que não preciso guardar o sábado, não, vou sair da igreja. Ninguém faz isso. Você começa a sair da igreja quando diz, olha, a galera se juntou, pô. Vai lá na casa de fulano assistir um filme. Vou não, porque... Outra coisa. Não, a galera tá se animando aqui pra corrida, pô, da igreja. Nada, vou nada, porque... Eu costumava dizer o seguinte, quando diretor de clube, quando um pai chegava, esse domingo ele não vai não, porque ele vai jogar com os meninos da escola. Sabe o que ele tá fazendo? Vai jogar bola porque os colegas... Não, ele não vai pro Campuri não, porque a gente vai pagar o passeio do final do ano da escola. Eu digo, olha, você tá dando uma mensagem pro seu filho. Você está dando uma mensagem pro seu filho. E você que é jovem, quando você diz, não vou poder fazer isso não vou poder estar com a galera na corrida não, porque eu tenho que sair com meus amigos de trabalho. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa errada. A corrida é só um exemplo, né? Essa corrida é só um exemplo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você está mandando uma mensagem. Tanto o pai está dando uma mensagem pro filho, quanto você está mandando uma mensagem pro seu subconsciente. Isso aqui não é importante. Ou ele está em segundo plano com relação a essa coisa. Com relação a gente estava conversando isso nos bastidores aqui, né? Da importância que a gente dá ao nosso principal objetivo. Então, quando você diz para o menino que ele pode ir jogar bola com os amigos da escola e pode gazear a reunião do clube, você está dizendo, olha, essa aí não é importante. Isso não é importante. Essa aí não é tua galera mesmo, não. Entendeu? A gente precisa deixar isso muito claro, que a corrida não é só corrida. Sim. A gente tá junto ali, correndo, jogando basquete, surfando, fazendo qualquer coisa junto, enquanto tá 2 ou 3 reunidos ali, a gente tá fortalecido e tá fortalecido para cumprir a missão. É claro que o jovem pode falar pensando, mas eu não vou correr, eu não gosto de correr. Ok? Quantas vezes, eu não gosto de caminhar, quantas vezes a gente tá no meio de um grupo secular, um grupo de amigos que não tem nem nada a ver com a nossa fé, e porque a gente quer se sentir parte, a gente cede. Às vezes até princípios. Ok? Para dizer assim, cara, eu vou me sentir parte do grupo. Então, mas, mano, isso vai te ajudar, pô. Porque além de estar favorecendo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, você vai estar participando de um movimento legal com todo mundo. Mas o jovem está pensando, mas eu vou lá para o Dia Mundial. Para que eu preciso pagar e tal? E é, inclusive, até importante dizer, porque assim, nosso jovem ele gosta de coisa boa. Isso é. Mas coisa boa tem preço. Entendeu? Coisa boa tem preço. Então, quando a gente está lá no mundão, a gente topa pagar tudo. E eu vou dizer até um detalhe. Eu não estou nem falando do jovem estar no mundo.
até o jovem para pagar algo do mundo. Ok? Eu me lembro quando surgiu aí um filme no cinema, lançamento e tal. Naquela época quando tava o Vingadores bombando, pô. Mano, o jovem de pagar a inscrição de quase 100 conto, pô, no cinema. Entendeu? Era quase uma experiência para alguns. Uma vez eu me lembro quando teve aquele filme da Barbie. Sim. E eu vendo uma menina da igreja vestida de Barbie, de rosa, para dizer assim, eu vou no cinema, assistir cinema. Eu não tô aqui para discutir se cinema certo ou errado, mas tô dizendo assim, a gente paga caro por experiências que não favorecem a nossa vida espiritual, não agregam os nossos valores, e nossos quer que eu diga mais, pastor? Mas quando é para a igreja, quando é aqui, a gente acha que tem que ser de graça. O sangue de Jesus não foi de graça. Quer que eu diga mais? Nós não pedimos comprovações. Seguinte, a gente lá, vamos fornecer aqui agora a corrida e vai ser dessa forma. Mas por que isso é assim? Mas por que dessa forma? Mas por que tal coisa custa tanto? E por que não, vamos fazer agora a camisa do Caleb? Ah, mas por quê? E quando a gente vê essas coisas, né, um filme ou qualquer outra coisa que seja mundana, e eu mesmo não sendo mundano, quando eu vou pagar essas coisas eu não faço questionamento. Mas por que eu vou pagar isso? Por que é esse preço? Por que é esse preço? Não, será? Sem conto? Não, toma 100 conto. Não, tu vai no cinema hoje, tu paga, vamos dizer, hoje tem promoções pro cinema, né? Tu paga por um filme aí R$25. R$25. Mas tu paga 80 da pipoca com refri. O combo da experiência, até porque o cheiro da pipoca quando tu chega já é uma experiência, tu tá gastando 100 conto. Entendeu? E o cara não pergunta. Imagina, um pacote de pipoca tá saindo a R$45. Quanto custa uma pipoca? Que você compra no mercado. Que custa 5 conto. Mas ele tá pagando 45, 60 de uma pipoca e ele não pergunta. Ele só paga. Porque ele quer ter experiência. Entendeu? É só um exemplo aqui. Mas quando é algo da nossa fé, parece que... É porque acho que a gente vive numa geração hoje que a juventude é desconfiada quando se trata de fé, né? Da igreja. Mano, eu sempre confio na igreja. Porque eu acredito que foi Deus que levantou essa igreja. E isso às vezes tem muito a ver com a nossa identidade com a igreja. Que gera essas dúvidas, a falta de confiança, às vezes frustrações de muitos dos nossos jovens ou de líderes com líderes que tiveram. Mas eu quero te dizer que o maior líder dessa igreja é aquele que deu sangue por ela. Amém. Então, assim, tudo que a gente promove e faz para a igreja, para os jovens, para as novas gerações, é porque a gente quer que ele tenha uma experiência maior com Deus. Isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que acontece na casa dele, no quarto dele, só ele e Deus. Ok? Nem o que acontece na igreja é mais importante no momento que tem ele e Deus. Mas faz parte do pacote, entendeu? Do cristianismo, não apenas estar em casa adorando a Deus em particular, mas congregar com os irmãos, dividir a fé com o outro, participar de atividades em conjuntas. Você vai para Atos, capítulo 2, e você vai ver a igreja apostólica dizendo, nós tínhamos tudo em comum. Nós perseverávamos na doutrina, ok, mas nós estávamos no comunhão, no partilhar do pão de casa em casa, mas a gente estava ali vendendo todas as nossas coisas para que todo mundo estivesse bem. Então, assim, acho que esse senso de comunidade, entendeu? Espiritual, aí está se perdendo nisso. A gente fala tanto de pequeno grupo, entendeu? Mas a gente não vive o estilo de vida de comunidade, entendeu? E qual é o objetivo que o Ministério Jovem tem? É promover esse engajamento dos jovens, porque a gente está perdendo o jovem, porque ele não está se encontrando dentro da igreja uma rede de apoio, ok? Sendo que ele deveria, inclusive, ser essa rede de apoio para outro. Porque quando a gente se une, quando a gente para conversar, cara, tudo muda. Eu estava agora no retiro, e aí eu tive um momento de bate-papo com adolescentes jovens, e os problemas que eles levantaram, muitos deles são os responsáveis dos problemas. Tá entendendo? E eu perguntei para ele, você está fazendo o que para mudar esse quadro? Porque você é o protagonista da sua história hoje. Você que está aí assistindo agora, ouvindo, você é o protagonista. Então para de cobrar, de reclamar e entra, entendeu? No seu papel de protagonismo para fazer. Okay? Para fazer a diferença. E é assim que eu entendo. Então assim, cara, se eu sentei nessa cadeira hoje, é para me fazer diferença. Então não importa o que tu pensa, o que tu acha, o que tu quer, tu não quer. Deus vai cobrar de mim o meu melhor. Então eu vou oferecer o meu melhor. Ok? Dentro daquilo que eu posso proporcionar para o jovem vivenciar a experiência dele com outros jovens, com Deus e, acima de tudo, cumprir o propósito que Deus escolheu para a vida deles. Então, assim, eu não queria que fosse somente um dia do jovem adventista, mas que o jovem fosse para a corrida e não fosse sozinho. Que ele levasse um jovem que está afastado. A gente fala tanto, né, que a igreja não cria eventos legais para que eu convide, né, para que eu chame. Poxa, meu irmão, vai ter um negócio fantástico aí promovido pela igreja.
né? Vai ter um acontecimento, uma coisa que não é igrejeira, né? Não tem cara de crente, não vai assustar o teu amigo do trabalho, o teu brother da rua, os teus amigos da faculdade. Olha, minha igreja está promovendo uma corrida, vamos lá. Não, eu conheci uma jovem agora, não vou dizer onde foi, ela está afastada da igreja. Ela vai pro Dia Mundial do Jovem Adventista porque vai ter a corrida. Tá entendendo? Ó, pra você ver, ela não tá indo pra igreja, mas ali viu uma alternativa, uma oportunidade. Ano passado, um rapaz que enfrenta um desafio tremendo, tá fora da igreja, ele acabou dando no momento que estava fazendo a entrevista do Maranata o ano passado, ele acabou dando a entrevista, entendeu? Ele estava na corrida, depois no Luau, e ele falou assim, olha, essa corrida foi uma oportunidade que Deus me deu de ouvir a palavra de Deus. Sendo que faz tanto tempo que eu não venho à igreja. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui por causa de uma corrida. Tá entendendo? Então não é só, é Deus usando diversos caminhos e alternativas para poder levar alguém para ouvir o evangelho. E ele quer usar você, só para quê? Não só você estar lá, porque eu acho que não é só você estar lá. É você convidar o seu amigo para algo legal, que vai chamar a atenção dele. Entendeu? Porque eu já pensava, para mim, cara, para de pensar no que está se oferecendo para você e começa a pensar o que eu posso fazer para fazer a diferença. Okay? Como é que Deus pode me usar para eu fazer a diferença? Porque a gente está aqui sentando só querendo consumir, pô. Só que Deus quer te dar mais do que você ser um telespectador. Deus quer te usar como protagonista dessa jornada, dessa história, desse momento, desta época. E Deus vai usar diversos caminhos, né? Então, jovem, usa a tua criatividade. Não dependa que o Ministério Jovem também crie alguma coisa para você. Use a sua criatividade. Crie também. O Caleb não surgiu assim? O JC não surgiu assim? E tantos outros. O Cruz Salvador não surgiu assim lá atrás? Lá atrás. Entendeu? Deus usando os jovens que se permitiram, entendeu? Dando dons a eles para desenvolver coisas que são maravilhas para a igreja, bênçãos para a igreja e para outros jovens. Amém. Pastor, mediante a isso, calma, é agora. Vou fazer o pedido agora. Pastor, mediante isso tudo, a gente sabe que as inscrições estão encerradas, né? A gente tá falando de Together Run, quem vai correr já vai correr e você tá aí, né? Com a sua cara de langanho, que ficou assim, mas agora eu senti vontade. Pronto, chegar o momento. Pastor, libera a porta da graça para esse povo. Nós estamos aí, né? Sextou, né? Sexta, está na sua casa, não pode mais fazer inscrição e acabou, né? Pastor, vamos abrir essa porta da graça aí. Mais uma vez, um momentinho. Só para aqueles últimos ali que querem participar desse momento. Ali, ó, eu vou até dar uma sugestão aqui. Eu já sou abusado aqui ao vivo, né, Lucas? Positivo. Todo mundo vem aqui e leva uma facadinha, né? Olha. Ó, 18 horas do pôr do sol de amanhã, né? Hoje nós estamos no Santo Sábado do Senhor, mas 18 horas, encerrando o sábado, 18 a 0 hora, pastor. 18 a 0 hora, só pra quem... Olha ali, olhem pra ele aí, velho. Vá, você que tá aí nos assistindo aí, ó. Pastor, 18 a 0 hora. Último momento pra galera. Cara, fazer evento, ele tem alguns desafios. Use os tambores. Ele vai falar de desafio, ele já tá pensando que não. A gente tá fazer evento tem alguns desafios, né? Por exemplo, quanto maior a estrutura, se exige mais organização. Mais organização exige tempo para isso. Para fazer uma corrida como essa, além de ter toda a organização que tem, por exemplo, a gente não está tendo lucros. Imagina, R$14 é lucro de uma inscrição. Ok? Então a igreja está colocando isso para o jovem ter essa experiência. Uma coisa que muita gente não sabe, né, pastor? Olha, eu vou falar isso, não sei se eu poderia falar isso, mas a gente está nessa organização do Campuri, muita gente está assim, não, porque a igreja ficou ocultando dinheiro. Olha, a gente coloca. 100% dos eventos, eles acontecem com... Subvenção. Exatamente. Ó, a igreja vai colocar geralmente 50%. Ou mais. Ou mais, depende. Entendeu? Que o evento, ele não se paga sozinho. Não, só para ter noção, o Dia Mundial, 100% gratuito. Ok? A grande maioria das coisas que eles vão receber da corrida, gratuito. O que ele está pagando aí do jovem, ele está pagando a medalha, se ele quer ter a medalha. Que existe ainda... Olha, outra coisa aí, viu? Existe a possibilidade de correr e você diz, eu não quero medalha não. Não quero medalha, não quero camisa. Medalha. Não quero correr, eu quero camisa não. Você quer ver uma coisa que gerou uma crítica? Eu vou pagar R$45 por um número. Não é um número, é um serviço.
É uma empresa que é contratada de chipagem. Pastor, que bom que o senhor lembrou isso. É uma das coisas que eu estava esclarecendo para algumas pessoas. Ah, mas eu vou pagar R$45 só para o monstro, eu chamo isso. Seu monstro. Aquilo ali, a chipagem, é o que torna a corrida uma corrida válida, entendeu? Uma corrida que você tem um primeiro, segundo, terceiro. Existe uma federação, ok, de corridas em Alagoas. Eu não vivi isso lá em Pernambuco. E eu tenho que pagar. Entendeu? Vai ter árbitros oficiais, entendeu? Remunerados, que são da área, que são credenciados para estar na corrida. Então, assim, tem todo entendeu? Um desafio à parte, só para ter noção. Então, isso mostra como a igreja, a nossa igreja, tem cuidado em fazer um evento realmente bem organizado, válido, Sim. que alguns podem estar pensando, mas a gente não precisava disso não. Fazia só a corrida. Se eu fizesse de qualquer forma, vinha as outras coisas. Aí tinha a pessoa dizendo, rapaz, a igreja organiza uma corrida. E a gente fecha portas para outros, né, que queiram. Então, assim, o processo de chipagem, é ele que garante o pódio, ele que garante o percurso, entendeu? A forma de identificação, entendeu? Tá no seu número. É a chipagem que também dá a referência das fotos para você encontrar, entendeu? Os parceiros que tiram fotos. Então tem todo um pacote, tem todo um processo. E aí para você encontrar foto, aí você queira comprar essa foto, tal. Então assim, não é tão simples assim como muita gente pensa. Então, o que eu fiz? Se você procurar alguma corrida, não tem corrida que vende só participação. Não existe isso. Não existe isso. Eles vendem um pacote. Você compra o pacote todo. E tem ou mais, tudo ou nada. E tem mais. Eles têm patrocínio. O nosso patrocínio é a igreja. Entendeu? É a igreja. Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado ainda, pastor. A gente não vai ter aquele mod... Não vai ter. Cevada, super bom. Não vai ter nada. Então assim, esse patrocínio é que dá a condição de as pessoas ganharem lucro nas corridas. Porque o patrocínio entra, dá praticamente parte de toda a estrutura, e o que entra de inscrição é lucro para eles. A gente não tem essa realidade. Então assim, o jovem está escolhendo, a gente abriu um leque para ele escolher o que ele quer ganhar. Como lembrança da corrida. Aí eu quero a camisa, quero o número com chip e quero a medalha. Não, eu só quero a medalha. O chip tem que ir sempre, né? Querer a medalha. Não. Nós abrimos uma oportunidade da chipagem somente por quê? Para não ter a desculpa de não ter dinheiro e não ficar sem participar. Então, cara, tá aqui. Você vai com sua camisa, vai estar lá, fazer sua foto com seu celular, mas você vai participar. Você tá junto. Então, a gente fez isso. Ok? Mas se ele quisesse o combo completo, ele teria. Se ele quisesse, assim, desafios para poder abrir inscrição amanhã. Agora um momento importante. Eu tava com o coração, rapaz, ele vai dizer que não. Mas é impossível hoje eu abrir espaço para inscrição via camisa. Ok? Eu teria que ver com a equipe de chipagem se eles aceitariam pela minha chipar. Porque tem um prazo mínimo de envio. Eu acho que essa parte da chipagem daria. Já tá clareando, já tá chegando. Pela fé. Eu comprei 50 medalhas a mais. Então, assim, para eu abrir, entendeu? Amanhã, às 18 horas. Abre 50. Não, eu até conseguiria abrir, vamos dizer, 100 vagas. 40 de chipagem, entendeu? Somente chipagem, com chip, né? O número com chip. E teria, 40 não, 50, né? E teria 50 com uma medalha. Na verdade, nem 50. Seria uns 40. Umas 40. Por quê? Porque a gente sempre deixa umas 10 de segurança, porque acontece alguma coisa. E foi por isso até que a gente pediu a mais. Entendeu? Porque sempre tem algum probleminha. Perdeu, roubou, assaltou, aconteceu alguma coisa. Você tem que ter ali. Você tem que ter ali. Então poderia fazer isso. Entendeu? Mas, assim, o jovem tem o costume de assim, cara, vamos deixar para a última hora que vai ter aquela vaguinha. Cara, não tem essa vaguinha. Não tem essa vaguinha. Vocês estão pedindo aqui. Galera, é uma tentativa. Eu tô falando sério, eu tô fazendo um pedido pro pastor sério. E eu vou dizer mais. O pastor tá sendo bonzinho aqui. Não, o jovem deixa. Não é nem por você que deixou por última hora, seu monstro. Porque a gente vem martelando. É pelos que chamaram amigos de fora. E não tem como ir. E não teve como ir. Quem sabe se converteu com essa live agora? E querem, mas a oportunidade vai ser estendida para você também, que deixou para última hora. Então, meu irmão. Não vai ter a camisa, mas pelo menos aí esses 40 primeiros, entendeu? Que se inscreverem primeiros. Eu vou avaliar isso aqui, entendeu? Tô prometendo, não. Mas seria uma alternativa de ter 40 aí que conseguir se inscrever, pelo menos tirar a medalha como lembrança, né? Eu acho que até a medalha é mais significativa até do que a camisa. O pessoal se divide, né? Camisa, medalha. Eu prefiro medalha. É porque é a característica de corrida, né? Ele pode, tal.
camisa, a gente tem camisa pra tudo, né? Mas eu acho que... é possível. Até porque, olha a ideia aí. Olha a ideia. Vai com a camisa do teu clube. Vai com a camisa do ministério da igreja, né? Pra quem quer medalha, né? Vai com a camisa do... Mas participe, pô. Não fique fora, não. E talvez ganhamos a oportunidade aí, Lucas. Tá vendo aí, ó? Talvez dê até pra ampliar. Lá em Recife, eu consegui abrir inscrição faltando ali 5 dias, mas só pra chip. Sem nome. Não tinha nem o nome, só tinha o número. Só o número. Porque não deu tempo de mandar os dados da pessoa, tal. Então, pelo número, você pegava as informações. Porque pelo número você achava. Porque, além do número, ela vem com personalizado e tal. Que eu acho que é possível. Entendeu? Isso aí eu acho que é possível. Por exemplo, domingo, segunda-feira de manhã cedo já passar, eu acho que rola a questão do chip e tal. Mas os demais é bem desafiador. Mas as 40 medalhas que eu tenho ali de sobra, então, eu acho que dá certo. Para você aí que está esperando a porta da graça abrir, então, ó, se liga, pôr do sol, procura fazer tua inscrição. Não deixe para a última hora, não, porque abriu, teve essa oportunidade, vai ter depois. Não vai ter depois, entendeu? Tem coisas que fogem ao controle mesmo da organização, entendeu? Exige produção, exige um período para ser ajustada a corrida, então não dá. E, inclusive é questão de segurança, né? Depois que fechar um número, que bater o número de inscritos ali, não vai estar de última hora, tá deixando tu tá correndo no meio da rua ali, né? Inclusive, você que está esperando, não, eu vou só para o Dia Mundial, entendeu? Mas que surgiu a oportunidade agora, surgiu a oportunidade, eu acho que eu vou. Chama alguém, pô. Não faz com que seja só o que você quer fazer, só eu vou para a corrida e vou para o Dia Mundial. Aproveita e fala com alguém. E eu digo mais, gente do teu trabalho, da tua faculdade, quem você menos espera, não, mas fulano não vai não. Meu irmão, peça. Então chame, entendeu? Sim. Estenda a oportunidade. Não, né? Posso contar um testemunho aqui? Pode contar. Segunda-feira eu estava com o pessoal lá de Salvador Lira. Entendeu? Eles fazem um movimento lá de atividade física, correm juntos. De segunda-feira, toda segunda-feira e sábado à noite. Pastor Alexandre faz lá um movimento com eles, arrancou meu couro nesse dia. Fui lá, aí eu senti vontade do banheiro. Aí tinha uma hamburgueria. Aí eu cheguei, moça, posso tirar água do joelho aqui? Água do joelho. Eu falei, não, eu quero fazer xixi e tal. Ela, beleza, entrei. Quando eu saí, vocês estão correndo, é? Isso é corrida e tal. Eu falei, não, é academia. Eu falei, é a academia dos adventistas. Toda segunda-feira e sábado à noite ali. Ela, legal, mas eu vou fazer uma corrida. Então como é que eu faço para participar e tal? A menina pegou meu contato, me seguiu no Instagram, entendeu? Veio mandar mensagem para mim para querer se inscrever na corrida para participar. Nem adventista é. Mas viu a gente ali participando de atividade junto. A pessoa está sedenta disso. Agora, um detalhe. Caso você vai escrever alguém que não é adventista, que não está no sistema da igreja, lá quando ele vai colocar a igreja, ele bota o nome dele, tudo bonitinho, perdão. Mas no momento igreja lá, o distrito, ele tem que botar não frequento. Por quê? Porque nós não temos o nome dessa pessoa no nosso banco de dados da igreja, né? Então ele tem que botar lá não frequento. E ele consegue fazer a inscrição e a gente vai ter o controle de quantas pessoas, inclusive, não são adventistas, não são batizadas. Inclusive, isso é uma informação importantíssima, né? É legal. Informação importantíssima aí. Pastor, estamos aí nos encaminhando para os momentos finais da nossa entrevista. E nós estamos aí chegando no momento também do nosso Campuri da área 1. Você que é desbravador que estava esperando aí pra gente falar de Campuri. Teremos ali um momento muito especial aí para você que é desbravador e quer conhecer o nosso departamental de jovens. Nós teremos o nosso departamental ali no nosso Campuri. E nós estamos vivendo esse tema do nosso Campuri, que é a guerra. Muito maior do que as guerras que o planeta está enfrentando, a Terra está enfrentando em vários lugares. É a guerra do bem contra o mal, nós sabemos disso, né? A guerra que nós, como povo de Deus, estamos envolvidos. Falando em guerra, pastor, e guerra espiritual, qual o senhor identifica, assim, que seria a principal batalha do jovem adventista hoje? Cara, eu acho que a maior batalha do jovem adventista é com ele mesmo. Entendeu? É com ele mesmo. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo falava, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Então, eu acho que a maior batalha sou eu mesmo. É o meu desejo, é o que eu quero. E às vezes o que eu quero não agrada a Deus. Entendeu? Sacrificar o meu eu. Esse é o maior desafio. Eu me lembro que um dia eu fiz um Campuri de jovens, né? E eu baseei o Campuri em esportes radicais.
entendeu? Foi em Itacaré e tal. E eles fizeram várias atividades esportivas, raft, arvorismo, surf, voo livre, tudo com o objetivo de fazer o jovem sentir aquela adrenalina, né? Pela arrepiar, de vou ou não vou. Cara, a gente passa por todo dia por isso, quando a gente enfrenta a tentação. Vou ou não vou? Cedo pro meu eu, pro meu desejo, independente do que seja, entendeu? A nossa salvação entra em xeque ali. O sacrifício que Jesus fez por mim, fez por você, entra em xeque. Então eu acho que o maior desafio sou eu. Eu sou o maior desafio. Porque sou eu que levanto sem vontade de ir para a igreja. E aí eu tenho que sacrificar meu eu e dizer assim, cara, eu vou para a igreja. Porque eu não vou fazer o que eu quero, mas vou fazer aquilo que eu preciso. Quando eu digo assim, cara, não vou ler a Bíblia, não vou estudar lição. Cara, quando eu não vou, eu vou... Cara, eu tô aqui no meu celular e apareceu uma imagem aqui, eu vou... É eu, pô. É eu no controle. Quando o jovem está no controle, ele perde. Ok? Quando o jovem está no controle, ele perde. Então Jesus precisa assumir o controle, e não eu. Mas o senhor falando aí, eu pensando em toda a nossa conversa, do jovem estar no controle, e a gente falando assim, do jovem assumir o protagonismo, né, na igreja e nessa atitude de salvação, de serviço, de buscar, e a gente falando de Campuri, né, desse tema da guerra, da gente envolvido nesse conflito, né, entre o bem e o mal, e viver nos últimos momentos, né? E às vezes a gente deixa passar a percepção que nós somos o exército do final. Sim, sim. Nós somos os mais importantes e a gente está, como a gente falou aqui, anestesiado. Quem dorme na guerra morre. Quem dorme na guerra morre. Quem está distraído morre. Quem está distraído morre. E é por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. O que é que o jovem faz, pastor? Porque assim, quem está participando da nossa conversa pode ter agora se percebido. Irmão, é verdade, eu estou parado. Estou fazendo nada. Estou falando que não quero ir para a corrida porque não quero isso, porque não quero aquilo, ou não vou para as atividades da minha igreja, do J da minha igreja, do meu clube. Aí o cara se tocou, poxa, o problema sou eu, como você falou agora. Eu sou o meu maior inimigo. Um jovem que se percebeu assim agora, pastor, o que é que ele deveria fazer? O que é que eu faço, meu irmão? Cara, a Bíblia fala sobre crucificar o meu eu. Ok? Crucificar o meu eu todos os dias. Como é que a gente crucifica nosso eu todos os dias? Quando eu percebo que eu dependo dele. E se eu dependo dele, eu preciso buscar dele. Quando a gente está com sede, a gente bebe água. Quando a gente está com fome, a gente come. Porque quando a gente está doente, a gente vai ao hospital. Então, assim, eu preciso ir a Jesus. Como é que eu vou a Jesus? Eu vou a Jesus através da oração. Eu vou a Jesus através do estudo da Bíblia. Eu vou a Jesus quando eu vou ao pequeno grupo. Eu vou a Jesus quando eu vou à igreja. Então, assim, vamos parar de fugir? Você tem que fugir, vamos fugir para Jesus. Buscar coisas que fortaleçam a minha fé. Então, a fé do cristão é fortalecida com momentos de comunhão. Cara, não é estar num evento que vai fortalecer sua fé. O que vai fortalecer sua fé é você estar com Jesus diariamente. Agora, tudo tem seu papel, ok, dentro do contexto. E quem sabe lá dentro de um evento, você sente Deus falando contigo e Ele te direciona para viver uma experiência com Ele. Mas o segredo do cristão, independente de que idade ou esfera ele esteja, é intimidade. Tudo tem a ver com relacionamento, tudo na vida, ok? E da mesma forma como está superficial o relacionamento interpessoal, a gente está fazendo isso com Deus também, ok? Nosso relacionamento com Ele está muito raso, entendeu? Inexistente, superficial. Então, gaste energia, gaste tempo com Ele. Pastor, estamos terminando, chegando no final. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao pastor, na frente das câmeras, na gravação, que o pastor, meu irmão, tá numa correria gigantesca, entendeu? Nós estamos, eu também estou numa correria grande aqui, que todos os três aqui nessa sala estão na correria, a gente com Campuri, o pastor com corrida, com mudança, que ainda está em processo de mudança, né, pastor? Alojando a família e tudo mais. E agradecer, viu, pastor, por aceitar o convite aí de toda essa dinâmica aí de mudança e tudo mais, de adaptação. E queria fazer um pedido para o senhor deixar uma mensagem, né? Olhando ali para a câmera agora, que ali vai direto para o jovem, nesse contexto que a gente vive hoje, de incertezas, né, com relação a tudo. A gente percebendo que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido, né? Que o que a gente ouvia de Apocalipse vai acontecer tal coisa, parece que a gente já está no finalzinho ali, parece que as coisas, já tem mais coisa
que aconteceu do que coisa para acontecer, e a gente percebe que o jovem muitas vezes está imerso na vida dele, só no que ele faz, só no que ele espera, só nas coisas que ele espera na própria vida, sem muita participação na igreja. A igreja é mais um lugar para ir, para ouvir, para ficar ali parado. Qual a mensagem que o senhor tem para esse jovem que se percebeu, rapaz, eu estou mais perdido do que tudo, eu preciso voltar, eu preciso ficar ativo na igreja? Primeira coisa, como eu falei, comunhão. Cara, eu tenho que ler a Bíblia, mesmo se tiver vontade de ler. Eu não preciso fazer porque eu quero, eu preciso fazer porque eu preciso. Segunda coisa, se envolva na missão, propósito. Tem que ter propósito. Esse ano nós estamos vivendo um ano diferente para os jovens aqui na União Nordeste Brasileira e na Misal. Vocês estão ouvindo muito falar do Together. Together é um estilo de vida que a gente quer que o jovem viva. Mas no final do ano a gente vai ter o Together Feed Mission, né, que é um acelerador, um evento com o objetivo de fazer o jovem entender que a principal característica para a volta de Jesus é o envolvimento do jovem na pregação do Evangelho. Amém. Pastor, então para eles ali, Deus te escolheu como mão ajudadora do Senhor. E Ele disse que você é forte. Mas Ele disse que essa força, Ele vem da palavra. Então, quando o jovem está com a palavra, atrelada à sua vida, quando ele tem o apoio da liderança, que a Bíblia fala dos pais, né? Os pais me conhecem e eles estão nesse processo de acompanhamento, de dando oportunidade para os jovens, tudo fica mais fácil. Então, jovem, eu quero te dizer uma coisa. Para de perder tempo com coisas que passam desse mundo. Ok? Eu estava conversando com meu sobrinho esses dias, ele tem um talento tremendo, ele é baterista, tem um dom para música, e agora, infelizmente, está usando esse dom para tocar numa banda de rock. E eu estava vendo hoje um vídeo do pastor Willis Costa Júnior, falando de duas personalidades da música, né? Esqueci o nome. A outra é Whitney Houston, né, que foi uma personalidade da música, e uma outra jovem, que eu esqueci o nome dela. E as duas, com vozes lindas, que começaram na igreja, mas que as escolhas que elas fizeram no momento ali crucial da vida delas na juventude definiu quem elas se tornaram. Então, Whitney, ela continua sendo uma cantora cristã, sendo uma influência musical no mundo todo, mas Whitney Houston, ela ganhou fama, ela ganhou dinheiro, ganhou influência, se envolveu nas drogas e perdeu a vida. Hoje o que existe é só memórias de uma voz bonita, mas não vai viver eternamente. Então para de viver coisas que são supérfluas dessa vida, que passam. A Bíblia diz, não juntai tesouros nessa terra, mas sim no céu. Então o teu lugar não é aqui, o teu lugar é no céu. Mas para isso, eu preciso começar a viver como morador do céu aqui. Aqui. Então nessa batalha espiritual que eu enfrento, que você enfrenta, que às vezes a gente perde, que às vezes a gente cai, que a gente se machuca, lembra, Deus está com a mão estendida para te levantar e te abraçar e dizer, filho, eu estou aqui, você não está sozinho. Então, que de verdade o Ministério Jovem da tua igreja seja uma rede de apoio, que a liderança da tua igreja te abrace, entendeu? Mas que acima de tudo você se comprometa em buscar a Deus intimamente com Ele. Mas se tudo isso der errado, fica tranquilo. Ele não desiste de você. E Ele continua dizendo, filho, vem, filho, vem. Porque eis que estou à porta aí, bato. Se você abrir, Ele vai cuidar de você. Ele diz, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está difícil, está complicado, Ele te alivia. Então, deixa Deus cuidar de ti. E termino te dizendo, aquele que coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Será que você está colocando alguma coisa no lugar de Deus? Será que tem alguma coisa que está em primeiro lugar e não deveria estar? Então eu quero te dizer, deixa Deus ser o primeiro. E tenho certeza que Deus vai acrescentar tudo que está faltando ou precisando na tua vida, porque Ele ama você. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Vamos para cima. Conta com o Ministério Jovem da Misal. Conta com a gente. Tem um pastor orando por você. Tá? Amém. A gente que obrigado agradece pela oportunidade de estar aqui com vocês também, né? Tamo junto, pastorzão. Obrigado, meu irmão. Falo demais, né, pô? Não, acho que é isso. Não, já teve um episódio mais longo, viu? Quero mandar um beijo, um abraço aqui para minha família, minha esposa, Rosana. Rapaz, porque eu tenho 3 filhos lindos, né? Eu queria ter um casal, mas aí as meninas ficam dizendo que eu não tenho homem na igreja, não tenho homem na igreja. Eu pensando na próxima geração, fiz 3 meninos bonitos pra chamar mãe. Entendeu? Que aí agora vai ter menino bonito na próxima geração, entendeu? Pronto. Pelo forte abraço aí pra galera. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Pastor, mais uma vez a gente agradece. E você que está aí, que estava com saudade de J082, nunca vai ter gravado nada, né, Lucas? Nós teremos aí Desafio do Convidado, um desafio do convidado especial. Fica ligado aí nas nossas redes. Nos sigam, tá certo? Você que está assistindo aí no YouTube e ainda não segue a gente no Instagram, segue lá no Instagram. Curte os vídeos, compartilha e mais uma vez, galera,
manda essa mensagem da nossa corrida, que vai ser um momento fantástico de evangelismo. Não deixe para a última hora, isso aí são as migalhas da mesa, beleza? Isso aí são os últimos momentos, então não deixe para a última hora. Faça a sua inscrição e vamos junto correr, mas evangelizar, que acho que é o principal. Beleza? Manda para todo mundo aí, nos segue, compartilha esse vídeo, nosso vídeo antigo, e agora a gente vai ficar mais ativo, não é isso, Lucas? Positivo. Vamos chegar junto e na próxima nós teremos Jordana Rosilda para encerrar, para não dizer que a Jordana não veio Posso aqui. Pedir uma coisa? Posso pedir uma coisa? Pode, pastor. Pode, pede aí. Se você quiser seguir a gente no Instagram, se quiser, não é obrigado não, tá? Sim, não, se não sei o pastor, quiser, vai estar aí no vídeo arroba do pastor, se mas quiser, tá bom. PR, né, de pastor, não, diz underline, Ibrahim, você viu falando agora o Ren? É pra você lembrar que tem um H aí. Pra não botar o Ibrahim, é só lembrar de Ibrahimovic. Eu sou mais muito que ele. Pastor Ibra. Mas, se quiser, segue a gente. Né? Eu tô tentando aqui apagar alguns perfis irrelevantes pra eu seguir, porque meu perfil não tá deixando mais eu seguir gente, né? Mas eu não sou influencer digital, né? Eu quero seguir você, quero trocar figurinha. Inclusive, é muito mais fácil me achar no Instagram até do que no WhatsApp. Eu respondo mais rápido, né? Então, galera, sigam aí nosso querido pastor. Muita coisa do Ministério Jovem vai acontecer esse ano. O pastor chega cheio de vontade aí para trabalhar com a gente. E a gente trabalha melhor quando trabalha junto. Beleza? Então, tamo junto. E aqui, ó, para não terminar o episódio sem ela, aqui, ó. Jordana e Jordana. No próximo estaremos juntos. Falou, galera. Tamo junto. É nóis.